por Maíra, Franciara, Adriele e Roberval. Nós vamos apresentar sobre o capítulo 2, o processo de urbanização do Brasil. Foi bem. 12, é? Desculpa, é 12. A urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Somente na metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano, isto é, mais de 50% de sua população passou a residir nas cidades. Outro fato marcante é que, a partir da década de 1950, o processo de urbanização no Brasil tornou-se cada vez mais rápido. Podemos verificar que o crescimento da população urbana em relação à rural coincidiu com o período de consolidação da industrialização do país, sendo em 1970 a primeira vez que havia mais habitantes nas cidades do que no campo. As cidades no Brasil. A ONU considera a cidade todo aglomerado com mais de 20 mil habitantes, porém, em alguns países esse número é menor, como a França, 2 mil habitantes, na Espanha, 10 mil habitantes. No Brasil, toda sede de município é considerada cidade independentemente da população. Em geografia, consideramos cidades um aglomerado com certo número de habitantes que exercem atividades não rurais, isto é, atividades ligadas à indústria, ao comércio e aos serviços. A rede é a hierarquia urbana no Brasil. A rede urbana de uma região envolve as relações entre o campo e a cidade e as relações entre os diferentes tipos de cidade. A existência de uma rede de transportes e de comunicação é fundamental para que uma rede seja integrada. Uma rede urbana seja integrada. A rede urbana brasileira tem como principal características as disparidades regionais, pois enquanto ela é bem articulada no Sudeste, o mesmo não ocorre nas regiões Norte e Centro-Oeste. Na rede urbana brasileira, existem diferentes tipos de cidade, considerando o número de habitantes e a quantidade e a qualidade de serviços oferecidos à população local e a das áreas vizinhas. Isso torna umas mais importantes do que as outras, formando uma hierarquia urbana. Sítio urbano, origem e função das cidades brasileiras. O local onde a cidade foi construída e um sítio urbano, que pode ser uma planície, um planalto, um vale, uma área litorânea, entre outros locais. As cidades, assim como os seres vivos, nascem, crescem e envelhecem. E as cidades também podem morrer se forem arrasadas por uma guerra, por fenômenos naturais como terremotos, inundações. Se o aglomerado urbano surgir naturalmente de pequenos núcleos de povoamento vai dar origem a uma cidade espontânea. E no caso da grande maioria das cidades do Brasil e do mundo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e Paris, o núcleo que dá a cidade é denominado embriões da cidade. Diversas cidades brasileiras tiveram como embriões aldeamentos indígenas, missões católicas, poços de tropeiros ou de viajantes, pontes, fortalezas, antigas fazendas e estações ferroviárias. Algumas vezes, porém, as cidades são planejadas, isto é, as construções deliberalmente seguindo projetos previamente recebidos. No Brasil, por exemplo, mais conhecida é Brasília, como ela é planejada tipo um avião. Não sei se vocês já ouviram algum professor de história comentar. Já observaram o mapa de Brasília? Já viram alguém falando de Brasília asa norte, asa sul? Já. Justamente por causa disso, é o desenho de um avião. Embora Belo Horizonte, Goiânia, Teresina e Aracaju também sejam cidades planejadas. Cada metrópole do Brasil é concentrada na região metropolitana foi estabelecida. Região metropolitana continua um conjunto de municípios, continuando integrada na socioeconomia
com a cidade central, com os serviços públicos efetuados. A partir da Constituição de 1988, a criação de novas regiões metropolitanas passou a ser distribuída aos estados, desenvolvido com Distrito Federal e que reuniu municípios do estado de Goiás e Minas Gerais. Complexo metropolitano brasileiro. O Brasil é o único país desenvolvido apesar do aglomeramento urbano, resultando com a ação de duas maiores metrópoles brasileiras. Isso é um complexo metropolitano sudeste que existe Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o IBGE, São Paulo foi um dos municípios de 36 municípios. Rio de Janeiro foi um de 20. Salvador, 13. E aí foi onde vieram um bocado de gente, aí a região, e foi vendo vários municípios. Mostra aqui pra mim. Também é importante salientar que os processos de industrialização e de urbanização brasileiros estão intimamente ligados, pois as unidades fábricas eram instaladas em locais onde houvesse infraestrutura, oferta de mão de obra e mercado consumidor.